Pode se assentando, vamos cantando, clamando essa graça sobre nós. Acontece em mim, Espírito Santo, realiza em mim o teu querer. Acontece em mim, Espírito Santo, realiza em mim o teu querer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu ainda quero convidar você a rezar comigo esta oração a São José, que nós estamos nesse tempo favorável desta intercessão do Pai adotivo de Jesus, o terror dos demônios. Nós queremos pedir nesta hora a sua intercessão para que nós possamos, pela palavra de Jesus, pela palavra de Deus, nesta noite experimentarmos esta libertação, nesta quaresma, nesse combate que nós somos chamados a entrar. Peçamos juntos assim: São José, terror dos demônios, lançai o vosso grave olhar sobre o diabo e todos os seus seguidores, e protegei-nos com o vosso poderoso cajado. Fugistes durante a noite para evitar os desígnios perversos do diabo. Agora, com o poder de Deus, destruí os demônios enquanto fogem de vós, e concedei especial proteção. Nós vos rogamos, aos nossos filhos, aos pais, às famílias e aos moribundos, pela graça de Deus, nenhum demônio ousa aproximar-se enquanto estiver desperto. Assim nós vos imploramos, estai sempre perto de nós. São José, rogai por nós. Amém. Muito boa noite. Que Deus abençoe cada um que está aqui, aqueles que estão em casa nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui fazendo uma travessia nesse tempo chamado Quaresma. E semana passada, para quem não esteve, para quem não pôde acompanhar, para quem não veio, está vindo pela primeira vez, quero retomar aquilo que o André trazia para nós, na qual nós meditamos desse tempo de recolhimento interior. A Quaresma é esse tempo das podas, para que Deus possa falar ao nosso coração. E o André então trazia para nós que nós precisamos fazer a nossa parte. 2 movimentos durante esta Quaresma, que nós precisamos nos afastar do mal e nos aproximarmos de Deus na oração, para termos a intimidade com Deus. E aí, rezando e olhando toda esta liturgia e vendo toda a Quaresma e esse evangelho de hoje, o Senhor então me trazia ao coração exatamente que é esse tempo de combate. Mas não é só esse tempo de combate. Aqui eu queria trazer para você o Catecismo da Igreja Católica, no número 409, ele diz assim para nós: a dramática situação do mundo que está sob o poder do maligno transforma a vida do homem num combate, um duro combate contra os poderes das trevas que atravessa toda a história dos homens.
E trazendo para esse tempo de hoje que nós estamos da pandemia, e depois da pandemia, da parte mais complicada, vamos dizer assim, os tempos são difíceis e estão abreviados. As coisas não estão nada fáceis. Um grande combate, dentro e fora de nós, é travado a todo instante. A luta é, acima de tudo, espiritual. E para as lutas espirituais, nós precisamos de armas espirituais. Nós precisamos de proteção. Mas quem irá nos proteger? Quem nos dará segurança? Então, no Salmo 120 vai dizer para nós: o nosso auxílio virá do Senhor. Diga comigo: o nosso auxílio virá do Senhor, que fez o céu e a terra. Portanto, irmãos, nós não precisamos temer no sentido de ter medo. Mas eu queria, nessa noite, aprofundar isso que o André nos trouxe. O que é esse combate espiritual? Veja, a quaresma é um tempo para a gente fazer uma revisão de vida. Lembremos que o primeiro domingo da quaresma fala para nós a passagem de Mateus 4, versículo 11. Vai dizer: Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. E lá ele foi tentado. Portanto, nós não estamos sozinhos nesta quaresma. Nós também entramos nesse tempo de quaresma conduzidos pelo Espírito. Diga comigo assim: Espírito Santo, vem me conduzir nesse tempo de combate contra o pecado, contra as maldades e as ciladas do demônio. Espírito Santo, vem me dar clareza a quem eu estou combatendo, aonde eu devo combater. Vem me auxiliar, Espírito Santo. E se Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para sofrer essas tentações, ali nós entendemos que ele está tomando a nossa humanidade, Jesus homem, entrando num combate, para que nós também possamos depois entrar nesse combate. Porque tem uma finalidade, minha gente, o combate. O combate espiritual, quando auxiliado pela graça de Deus, ele vai nos trazer graça, purificação, transformação. Nós sabemos isso. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós vamos enfrentar combates. E na quaresma, essa revisão de vida é exatamente para a gente examinar os nossos atos, as nossas atitudes. E principalmente, tudo o que está ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes, quando nós vamos olhando e fazendo essa avaliação, ainda tem muita coisa assumindo o lugar de Deus. Assumindo uma importância muito grande na nossa vida que ainda não é Deus. Essa é a primeira coisa que nós temos que olhar. E aqui eu queria que você pegasse junto comigo a palavra de Deus que vai nos auxiliar nessa noite, Efésios capítulo 4, versículo 17. Que ela vai trazer para nós esse combate contra o pecado. E exatamente nesta hora que nós precisamos pedir a graça de Deus, fazendo uma revisão de vida, para que nós tenhamos então uma conversão. O André falava muito dessas podas, para que nós possamos produzir frutos de santidade, frutos de amor, do bem. Então Efésios vai dizer para nós assim, versículo 17 no capítulo 4. A nova humanidade em Cristo. Portanto, eu digo e afirmo no Senhor,
Não se comportem mais como os gentios, os pagãos, que vão atrás de seus pensamentos vazios. A mente deles ficou cega, e eles estão longe da vida de Deus, por causa da ignorância que há neles, e pela dureza de seus corações. Eles se tornaram insensíveis, e se entregaram à libertinagem e à prática insaciável de todo tipo de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam sobre Cristo, se é que de fato vocês o ouviram e foram instruídos segundo a verdade que há em Jesus. Abandonem o modo como viviam antes. O homem velho que se corrompe com paixões enganadoras. Que a mentalidade de vocês se renovem espiritualmente. Se revistam do homem novo, criado segundo Deus, na justiça, santidade da verdade. E aqui ainda trago o que diz de explicação no rodapé da Bíblia. Fica mais claro ainda. A proposta da catequese primitiva se baseia na passagem de um caminho para o outro. Esse é o caminho que nós temos que fazer na quaresma, uma passagem. E nesse caso se acentua a realidade da mudança da antiga criatura para a pessoa renovada em Cristo. O batismo leva a pessoa a se revestir do homem novo, como quem troca de vestimenta. Alguns exemplos concretos ilustram a realidade dessa passagem. Prestem atenção, porque aqui é muito claro para nós a vivência que nós temos que adquirir para a nossa vida hoje. Nós temos que fazer esta passagem da mentira para a verdade. Diga comigo assim, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do teu sangue derramado na cruz, eu quero, Jesus, eu preciso me esforçar para cada dia mais falar a verdade, somente a verdade. Eu preciso passar do roubo para o trabalho manual, da palavra prejudicial para a palavra edificante, do comportamento egoísta para a generosidade. Meus irmãos, aqui nós temos elementos concretos que falam para nós dessa passagem. Da mentira para a verdade, do egoísmo para a generosidade. Mudanças concretas. E aqui então trago para nós esse deserto que nós estamos nesta quaresma convidados a passar. E olha que interessante, o deserto na Sagrada Escritura é um lugar do encontro. O André dizia para nós semana passada desse recolhimento interior, é o deserto. Entrar para o deserto é um lugar de encontro com Deus, mas também um lugar de sofrimento. Porque nós vamos passar por tentações, entrando para dentro de nós, e nós vamos viver também uma realidade de revisão de vida na quaresma, e a gente vai se encontrar com o pior de nós. É para isso o deserto, por isso que gera sofrimento, angústia, porque o próprio Deus, o próprio Espírito permite que a gente se recolha para dentro de nós, para que a gente possa então ver, achar aonde estão as raízes de pecado dentro de nós. Porque é só assim que a gente vai experimentar a Páscoa. Quando a gente se depara com as raízes de pecado e pela oração, pelos exercícios espirituais, pela nossa perseverança, buscando diariamente uma conversão de vida. E por isso que também nós vimos muito falar dessa questão do tempo, porque tem situações que levam tempo,
mas tem que começar. E que comece hoje, que comece nessa quaresma, que comece nesse ano. Uma mudança radical da nossa história, da nossa vida. Mas também, minha gente, como o deserto é um lugar do encontro com Deus, nós vamos nos encontrar com a graça, com a salvação. Nós vamos nos encontrar com esse Deus que vem em nosso auxílio. Se tem algo que mexe com o coração de Deus, é quando Ele vê um homem e uma mulher querendo se esvaziar na presença dEle, da vida velha, do pecado, se esvaziar, tirar tudo para fora. Ele vem em socorro, Ele vem em auxílio. Ele precisa encontrar em nós esse desejo da gente se esvaziar. E aqui então quero ir concretamente em 3 situações que nós precisamos combater. O combate espiritual tem 3 inimigos fundamentais que nós precisamos combater. E aí eu vou pegar aqui na palavra. Primeira carta João, capítulo 2, versículo 16. Está no finzinho da Bíblia. Pertinho de Apocalipse. Esse está de verdade, pertinho de Apocalipse. Antepenúltimo livro da Sagrada Escritura. Primeira carta João, capítulo 2, versículo 16. E aqui nós vamos entender o que é isso, né? Uma palavra que a gente muitas vezes já escutou, mas a gente fala, o que é isso, né? Você já escutou a palavra concupiscência? Sim ou não? Já ouviu falar alguma vez? A concupiscência? Na Sagrada Escritura. Então, no versículo 16 diz assim: pois tudo que há no mundo, os maus desejos, vindos da carne e dos olhos, a arrogância provocada pelo dinheiro, são coisas que não vêm do Pai, mas do mundo. No entanto, o mundo e os desejos que vêm dele passam. Por outro lado, quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Coloque a mão sobre o teu coração e diga comigo assim: Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, a partir desta quaresma, eu quero rezar de toda a minha alma a oração do Pai Nosso, com todo o desejo de fazer a vontade de Deus, não a minha, porque a minha é imperfeita, mas a vontade de Deus para mim é perfeita. E eu quero aprender, eu quero fazer, eu quero cumprir a tua vontade. Me ajuda, Senhor, me auxilia nessa caminhada. Então, meu irmão, minha irmã, 3 inimigos que nós precisamos combater. E é tão bonito que os santos, os padres da igreja dizem que nós deveríamos viver eternamente uma quaresma. Como sempre a gente fala aqui, né? Se a gente, de fato, colocar como prioridade viver sempre o Natal, viver sempre a quaresma, a Páscoa, a nossa vida espiritual, ela caminha. Não é só agora, não é só nesse tempo de 40 dias, mas ao ano inteiro, vivendo uma quaresma, um combate. Mas um combate é onde a gente vai mergulhando dentro de nós para a gente ir tirando essas situações de concupiscência, que nada mais é do que um desejo. A concupiscência é desejo. Nós vimos aqui os maus desejos vindo da carne e dos olhos. Todos nós temos, mais forte, mais fraco em alguma área da nossa vida, um desejo, uma tendência, por causa do pecado original. Todos nós. Então, o primeiro inimigo que nós precisamos lutar, concupiscência, desejo da carne. Já vamos ver o que é isso. Concupiscência, o desejo dos olhos. A concupiscência, o desejo, aí já entra na questão do orgulho.
orgulho da vida. Então a primeira coisa que nós vivemos muito, que temos muitos ataques. E aqui entenda, nós temos um combate espiritual, travado em nossos corpos, travado em nossas mentes. O diabo sabe das nossas fraquezas, então ele vai tentar nesta área. As tentações dele vão vir exatamente aonde são os desejos que nós temos, que são fraquezas, portas abertas que nós temos que fechar. Então, o desejo e a concupiscência da carne é o amor às coisas sensuais, tudo que seduz a nossa carne e atrai a nossa alma para prazeres ilícitos. Então nós temos que investigar, minha gente, se nós temos essa dificuldade, esta fraqueza, esse amor às coisas sensuais. Às vezes isso é a nossa fraqueza, o nosso calcanhar de Aquiles. Eu me pego no amor às coisas sensuais. Tudo que é sensualidade mexe demais comigo, aflora demais. Então aí eu preciso lutar, combater a minha vontade, o meu desejo. O segundo, a concupiscência dos olhos. Amor dos bens deste mundo. As riquezas, as posses, que vão deslumbrando os nossos olhos e seduzindo o nosso coração. Às vezes o nosso calcanhar de Aquiles, a nossa fraqueza, é exatamente nesse amor desordenado para a riqueza. Porque aqui não estou falando de um amor ordenado, mas de um amor desordenado. A desordem, ela entra quando exatamente nós temos esse amor às coisas fora da vontade de Deus. Então, muitas vezes, no mundo de hoje, nós que estamos aqui, podemos ter esta fraqueza. É aqui que me pega. E o terceiro inimigo, que eu preciso olhar, se não é a confiança arrogante em mim mesmo. Às vezes, nós também somos pessoas vaidosas, demais. Né? O presunçoso que a Bíblia fala, que a Bíblia nos traz, é aquele que se acha o melhor. Uma coisa é ter autoconfiança, uma coisa é você confiar em você no sentido que você é capaz, porque você tem dom, talento, então você confia, mas você confia mais em Deus do que em você. Como diz o ditado, né? Não é se achar o cara, nem a cara. Não é ter essa vaidade, porque muitas vezes essa vaidade, essa arrogância nossa, essa confiança em nós mesmos, ela vai nos fazer esquecer que tudo que a gente tem, a gente recebeu de Deus. Quantas pessoas são vaidosas? Que ela nunca diz, olha, eu tenho tudo isso, esse dom, esse talento, mas quem me deu foi Deus. E é a Ele que eu rendo louvores e graças. Se eu falo bem, se eu me comunico bem, se eu trabalho bem, é porque Deus me deu a graça. Não sou por mim mesmo. Tudo vem de Deus. Então, diga comigo, o primeiro inimigo a combater. Amor às coisas sensuais. Tudo que seduz a carne e atrai a alma para os prazeres ilícitos. O segundo inimigo a combater. Amor aos bens deste mundo. As riquezas, as posses que deslumbram os olhos e seduzem o coração. E o terceiro inimigo a combater é a arrogância, a confiança em mim mesmo, a presunção, me achar melhor e esquecer que tudo vem de Deus. Resumindo, é o amor desordenado.
Muitas vezes hoje quando a gente ouve falar, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós sabemos que amar o próximo como a ti mesmo, então eu tenho que me amar. E esse me amar, ele desordenou-se. Caiu em desordem. E aqui então nesse combate, a igreja então nos fala. O catecismo da Igreja Católica nos fala. Ele ensina que no Novo Testamento e também no Antigo, os grandes orantes, eles viam a oração como um combate contra nós mesmos e contra os embustes do tentador, que faz tudo para desviar o homem da oração, da união com Deus. Então, por isso que nós entramos constantemente num combate, porque o demônio ele não quer que você tenha concentração, atenção na oração. Por isso que nós travamos um combate quando a gente vai rezar. Por isso que quando a oração que a gente começa a rezar, você fica lesado, talvez do jeito que você está agora aí. Não é verdade? Quando a gente vai rezar, dá sono, não é? Dá aquela preguiça, dá tudo na gente. Você vai rezar, eu sempre falo, né? Parece que tem aquele dardinho com aquele veneno na ponta. A gente fica lesado. Não é só porque é madrugada, né? A quaresma, rezando o rosário de madrugada, mas Frei Gil sempre fala, ó, você acordou para rezar, então anda na casa, vai rezando, andando, caminha, não fica sentado não, né? Ou não fica meio que deitado e sentado, porque você dorme, e dorme mesmo, gente. É terrível. Quando você entra em oração para combate, você tem que estar com postura de um soldado. Não estou dizendo aqui do cansaço, às vezes o cansaço nos pega, né? Cansaço físico, trabalhou o dia todo, mas veja, mesmo quando você não está cansado fisicamente, você começa a rezar, a mente sua viaja e dá aquele apagão. Aqui está dizendo o catecismo da Igreja Católica, o tentador vai fazer tudo para desviar o homem da oração. Por quê? Porque a oração, ela vai nos trazer clareza. A oração, o próprio Espírito Santo vai nos dar clareza da onde está o problema, da onde está a nossa fraqueza que o demônio está conseguindo penetrar. E nos mantendo prisioneiros, escravos do pecado. Então nós precisamos entender isso. Esse combate, ele é um combate espiritual. Mas aqui eu quero trazer também esse combate contra nós mesmos. Isso é muito importante. O combate ele é contra o demônio, mas é contra nós mesmos. E aqui é uma sabedoria. Quando a gente reza e vamos pedindo discernimento, nós vamos vendo aquilo que é de fato uma do diabo e aquilo que é a nossa dificuldade, a nossa fraqueza humana. Porque senão a gente joga tudo nas costas do demônio. Tudo a gente vai dizer que é o diabo. E aí nós não trabalhamos as nossas raízes de pecado. Esse é o grande discernimento, a grande sabedoria nessa quaresma. Ah, eu travo um combate espiritual, tá? Mas, de fato, aonde é ele? E aonde sou eu? E aí, na humanidade nossa, as nossas deficiências que nós temos. Nós temos deficiências na nossa psique, na nossa mente, na nossa forma de pensar, e às vezes deficiências no nosso físico. Então, 2 exemplos para a gente entender muito prático, para ficar claro para nós. Por exemplo, existem aquelas pessoas que têm os vícios, e que aquela pessoa se confessa o tempo todo. Ela vai lá e se confessa daquele vício. Mas ela não trata da raiz do vício. Continua escrava do vício a vida inteira. Não é só confessar. Tem que buscar ajuda. Por exemplo, a falta de perdão. A pessoa vai lá, confessa, ela é perdoada, mas ela tem a lembrança da situação. E a lembrança da situação faz com que ela o tempo todo seja sabotada na sua mente e o tempo todo ela fique se achando indigna, impura, o tempo todo ela fica com aquela amargura no coração. Ela tem que buscar ajuda. Entende? Então não é só o espiritual. Aqui não é o espiritual,
É a humanidade que precisa ser trabalhada. Por isso que muitas vezes a gente precisa de ajuda, direção espiritual, acompanhamento espiritual. E às vezes até o psicológico vai chegar um momento que vai precisar. Porque eu não consigo me desvencilhar. Eu passo o tempo todo naquele vício. E aqui pode ser o vício da carne. E eu preciso chegar na raiz. Por que que eu tenho essa sensualidade tão aflorada que me derruba? Já pedi perdão, já confessei, mas eu continuo. Então tem uma raiz aí, eu preciso ir além. É a oração, mas com a minha atitude, então eu preciso buscar ajuda. O que será que aconteceu? E aqui, minha gente, não vou aprofundar, mas pode ser coisas terríveis. Posso ter sido abusado. Pode ter acontecido alguma coisa lá que eu nem lembro, que aconteceu na minha sexualidade que criou uma tendência. E isso só com ajuda que eu vou descobrir. Pode ser que exatamente eu rezo, confesso, mas mesmo sendo cristão, mesmo caminhando, eu tenho o vício da compulsão, do consumismo. Eu tenho que comprar, eu vou lá, me confesso, mas eu vou lá e compro de novo. E aquilo não me satisfaz, eu tenho que comprar o tempo todo. Tem uma raiz aí que precisa ser descoberta, trabalhada. Tem alguma coisa que saiu fora. Que pode ter sido várias situações. Então nós precisamos ter essa clareza. Eu posso muitas vezes confessar, eu posso rezar, mas eu tenho dentro de mim essa tendência a uma vaidade, a um orgulho, uma presunção. É forte dentro de mim, me arrasta. Uma coisa é eu ter liderança, uma coisa é eu ser uma pessoa que eu sinto que eu tenho essa capacidade de liderar, mas junto com a liderança vem o orgulho, e ele me arrasta. E eu me sinto bom pra caramba, e esqueço que quem me dá essa graça é Deus. Aí é o perigo, aí é o problema. Você assumir que você é bom, ótimo, mas eu sou bom porque Deus me faz bom. Eu sou bom porque Deus me dá essa graça. Aí sim, aí é a humildade. E aí você não cai no pecado. Porque muitas vezes, minha gente, o demônio sabendo disso, ele infla a gente. Ele pega essa raiz nossa e ele fica, então, você é bom mesmo. Olha, vou falar para você. Por isso que nós aprendemos, né, aqui, desde o começo da nossa caminhada espiritual. Você terminou de rezar por alguém, de pregar, de um momento de cantar, olha, reza aquela oraçãozinha básica. Eu não fiz nada além do que eu devia fazer. Só fiz o que eu devia fazer. Sou um servo inútil. Está na palavra, na Sagrada Escritura. E sai de cena. Porque o aplauso, essas coisas podem derrubar a gente. A vaidade espiritual. Muita gente boa já ficou pelo caminho por causa da vaidade espiritual. A pessoa era boa, mas daí foi inflando e ela não se deu conta. Então hoje nós precisamos olhar para essas três áreas da nossa vida, olhar que Jesus se submeteu, ele se submeteu a sofrer essas três tentações, mas ele superou. E aqui nós temos que lembrar sempre, quando ele foi para o deserto, ele não se prevalecia da condição divina. Ele era homem, Jesus homem. E ele só superou porque ele rezou, porque ele buscou a graça de Deus. E o mais poderoso para nós, se você pegar em Mateus 4:11, você vai vendo como que ele superou o demônio. Na oração e no poder da palavra. Por isso entendamos, minha gente, como nós precisamos ser homens e mulheres da palavra. Isso a gente fala a vida inteira. Você tem que rezar com a palavra. A palavra precisa estar no teu lábio, no teu coração, na tua mente. Porque na hora que o demônio vier, se você estiver comendo a palavra, se você estiver ruminando a palavra, como a gente rezou aqui hoje, olha, o evangelho de hoje disse isso. O Marinho falou, olha, o salmo de hoje disse isso. Ou seja, por que disse? Porque rezou com a palavra estava na mente, estava no lábio, no coração. E aí se o demônio vier, nós vamos poder dizer igual Jesus falou para ele. Nossa senhora, derrubei tudo. O demônio disse o seguinte, para Jesus, olha, se você está vendo aqui, você pode ter tudo isso aqui, eu te dou todo o poder.
E aí Jesus dizia para ele, está na palavra, não tentará o Senhor teu Deus. É assim que nós vamos combatê-lo, na palavra. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Jesus rebateu a cada tentação com o escudo da palavra. Por isso, na própria carta aos Efésios, vai dizer para nós um pouquinho mais para frente aqui, e aqui eu concluo. Na carta aos Efésios, capítulo 6, que nós já meditamos aqui nesse ano ou ano passado, sobre a armadura de Deus. Ano passado? Nós falamos aqui, da luta cristã. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, se vistam da armadura de Deus para conseguir resistir às manobras do diabo. E aí vai dizendo, a nossa luta não é contra o sangue, mas contra a carne. Eu acabei de dizer, do desejo da carne, contra os principados, as autoridades, os dominadores desse mundo, os espíritos do mal. E aí ele vai dizendo para nós, se vistam da armadura de Deus, para vocês conseguirem resistir nos dias maus e permanecerem firmes depois de superar tudo. E aí a palavra vai dizendo, fiquem firmes, portanto, usando na cintura o cinturão da verdade. Olha só, a verdade, a passagem, como eu disse lá, a verdade, não minta. Vistam a couraça da justiça, a santidade, e calcem os pés com a prontidão para o evangelho da paz. Estejam sempre com o escudo da fé. E depois ele termina dizendo, peguem o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, ou seja, a palavra. E nós partilhamos muito aqui esse ano, passou, sobre a armadura de Deus, que nós estamos aqui lendo a palavra. A mente precisa ser renovada espiritualmente, porque aonde o demônio vai tentar, aonde que ele tenta? Nos nossos pensamentos. Não tem como ele tentar a minha carne primeiro, se não passar primeiro aqui. É ou não é? Eu tenho a sedução da carne, mas primeiro vem aqui, na cabeça, para depois o corpo ceder. Então, os pensamentos precisam estar revestidos da palavra de Deus. Quando a gente se reveste da palavra de Deus, quando vier o tempo da prova, e aí nós sabemos disso, nós vamos ser provados. Neste mundo nós vamos ser provados. Não tem como fugir disso, porque esse mundo, ele está sobre o domínio de quem? Do maligno. Esse mundo está sobre o domínio do maligno. E aqui é um mistério, que nós vamos caminhando sobre ele. Esse mistério da iniquidade. Por que que Deus não acaba com isso? Aqui é pela fé que nós temos que aceitar esse mistério. É um mistério de fé. Só quem tem fé, que assume e acredita, eu vou viver essa luta nessa terra. Enquanto eu estiver nesse mundo, eu vou combater, eu vou ter que combater. Quando eu for para o céu, que é lá a nossa morada, lá não vou mais precisar entrar em combate. Mas aqui eu vou ter que combater até o último dia da minha vida. Portanto, não dê mole. E por isso essa quaresma, nós temos aí, o Frei Justo dizia hoje, nós chegamos na metade da quaresma. Metade, ainda temos mais 20 dias. Dá para fazer muita revisão de vida. 20 dias dá para a gente rezar e olhar para essas áreas, para de fato a gente fazer uma passagem frutuosa. Uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade. Sair dessa quaresma mais fortalecido, mas não só porque rezou e fez jejum, mas porque entrou para dentro, olhou e viu aonde é o calcanhar de Aquiles. Lembra que no comecinho, lá na abertura da quaresma, o que nós ouvimos quem foi na missa das cinzas? O que foi dito quando você recebeu a cinza na testa? Convertei-vos. 3 palavras. Convertei-vos e crede no Evangelho. Conversão, mudança de atos. Crede. Crer na Bíblia significa experiência pessoal com Jesus. E crer no Evangelho. Quem que é o Evangelho? A
palavra viva, o próprio Jesus. Essas 3 palavras precisam ficar gravadas em nós, mas não só gravada no sentido, crede e convertei-vos e crede no evangelho, mas no sentido do que é conversão, mudança de atitude, de atos concretos. O que é crer? Crer é experimentar, ter uma experiência viva com Jesus. E o evangelho, a palavra viva de Jesus. A partir de hoje, eu quero ser um homem, uma mulher que lê a Bíblia, que reza com a Bíblia, que tem intimidade com a palavra. Mas eu não sei. Todos nós um dia não sabíamos. Teve um início. Ninguém de nós que está aqui hoje já nascemos doutores em Bíblia, e não somos ainda, né? Mas deveríamos ser mais. Mas precisamos ter intimidade com a palavra, rezar com a palavra todo santo dia. É a palavra que cura. É a palavra que liberta, é a palavra, a Eucaristia e a palavra. Por isso que na missa nós fazemos 2 comunhões, comunhão da palavra, comunhão da Eucaristia. É 2 mesas, você comunga da palavra primeiro, para depois comungar da Eucaristia. Não tem como comungar a Eucaristia se eu não comungo da palavra. Muitas vezes a gente vai à missa, comunga a Eucaristia, mas não tem comunhão com a palavra. Não há mudança, não há força que resista. Só receber a Eucaristia não adianta. Primeiro veio a palavra. O verbo se fez carne. Então é o verbo primeiro. Eu preciso da palavra. A Bíblia, ela precisa ser o livro de cabeceira de cama. Ela precisa ser a bússola. Ela precisa ser o livro de receita, aonde a gente aprende com Ele, com Jesus. Então quero convidar você, dentro dessa clareza que o Senhor está nos dando, desse combate espiritual contra o demônio, mas também contra a nossa natureza manchada pelo pecado. E aí nós investigarmos nesses 20 dias quais dessas 3 áreas que eu tenho fraqueza, que eu tenho tendências, desejos que são desordenados, que eu não controlo. É a carne, o sensual, é os olhos, as riquezas, as posses que seduzem o meu coração. E aqui não estou dizendo que você não pode ter, mas se for desordenado, pronto. É como a gente fala também, não é pecado você achar uma mulher bonita, achar um homem bonito. Não é pecado. Mas o problema é quando você olha com desejo. Esse é o problema. E o desejo vai te levar a pecar se você não combater. E hoje é esse o grande perigo. Olha, deseja e peca. Peca aqui na cabeça, na mente. E depois, por último, a arrogância, a vaidade, a presunção, o orgulho, que é mecanismo de Satanás. Ele foi precipitado por causa da vaidade, por causa do orgulho. Cuidado, minha gente. Sempre cuidado. Eu fiz o que eu devia fazer. Na minha profissão, no meu trabalho, nossa, deu tudo certo, foi maravilhoso, que bom, louvado seja Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado pela sabedoria que o Senhor me deu, obrigado pela inteligência que o Senhor me deu para eu conduzir essa situação. Ponto. Tranquilo. Mas se a gente começar, tá vendo? Eu sou mesmo bom nisso que eu faço. Pronto. A gente vai sendo arrastado. Então eu queria convidar você a ficar de pé para rezarmos, combatendo, entrando em combate, em sintonia. E aqui eu quero fazer propaganda boa, para quem está em casa. Só temos apenas 3, esse livro que eu vou rezar e mais 2. Aqui são orações de proteção e combate espiritual. Livrinho tão fino, mas tão poderoso, para nos ajudar e nos auxiliar, do Padre Marlon, da Missão Sede Santos, que agora nós temos também alguns produtos deles aqui. Ajuda, são orações específicas. Quando eu preparava essa pregação, eu me lembrei desse livro. Eu tenho esse livro. Fui lá e achei a oração específica daquilo que nós estamos pregando. Então quero convidar você a erguer o seu braço com um desejo. Eu quero passar essa quaresma sendo purificado. Eu quero fazer uma passagem da vida velha para a vida nova.
quando chegar o dia da ressurreição, que nós comemoramos, e isso eu estou dizendo para o cristão, a Páscoa, eu passei 40 dias revendo a minha vida, eu passei 40 dias fazendo um exame de consciência, eu passei 40 dias rezando, pedindo a Deus pela minha cura, pela minha libertação, pela minha mudança dos meus hábitos velhos, da minha natureza velha, do meu jeito de ser, para que eu seja agora uma pessoa diferente. Diferente aonde eu estiver, em casa, no trabalho, com as pessoas que eu me relaciono, eu quero ser uma pessoa melhor, segundo a vontade de Deus. Então reze comigo assim: ó Jesus, que sendo tentado no deserto, era eu mesmo, sendo tentado na tua humanidade, e que vencendo a tentação do maligno, vencestes as tentações, que eu ainda hoje sofro, ou hei de sofrer. Socorre-me, para eu ser forte, e não me permitas ser iludido com as suas vãs promessas e as suas ilusões. Jesus, eu renuncio às práticas passadas do tempo que eu não te conhecia, que eu vivia na ignorância. Eu me desvencilho dessa criatura velha. Eu me revisto com as roupagens celestiais de pureza do meu santo batismo. Eu fujo das ocasiões de pecado, não dando brechas para o inimigo em minha vida. Eu permaneço na sentinela para que o exército adversário não me encontre cochilando. E quando eu dormir, vela por mim, ó Senhor. E assim eu vou caminhando, vigiando e orando, seguindo o teu conselho, Jesus, para não cair em tentação. E aqui, ergue os seus dois braços e todos os dias lembre disso com toda clareza. Eu posso rezar essa oração todos os dias, que é a oração de libertação, mas rezar com consciência, rezar com entrega, meditando em cada palavra, para que você traga para a sua vida. Não é rezar por rezar. Quando nós rezamos essa oração, meditando o que nós estamos dizendo, trazendo ela para a nossa vida, ela de fato vem nos libertar. Reze agora, pausadamente, com clareza do que você está falando, do que você está pedindo. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa oração de exorcismo liberta a concupiscência da carne, liberta a concupiscência dos olhos, liberta a concupisão do orgulho. Porque aqui nós pedimos, veja o que nós rezamos: o pão nosso de cada dia. Deus é providência. Eu não preciso ficar preocupado exageradamente com o que comer, com o que beber, com o que vestir. O Senhor vai trabalhando em nós todas essas realidades da nossa vida, da nossa carne, do nosso corpo, das coisas. Ele vai nos livrando de todas as tentações. Então vamos clamar nesta hora, nessa noite, que nós estamos aqui para fazer
esse trajeto, essa passagem, essa travessia do Mar Vermelho para a Terra Prometida, do deserto de vazio para o encontro com Deus. Aí no teu coração, você que está aqui, você que está em casa, eu quero me encontrar com Deus. Trazer Ele aqui pertinho para dentro do meu coração, aonde são essas realidades hoje que me fazem pecar, que me fazem me perder diante deste mundo. As concupiscências desse mundo, as coisas desse mundo que têm influenciado a minha vida. Eu quero estar no mundo, mas não vou me conformar com o mundo. Eu não vou me conformar mais com as seduções desse mundo. Vou trabalhar, vou ter o meu dinheiro, vou fazer todas as coisas. Mas, Senhor, me dá discernimento do que ver, do que assistir, do que ouvir, Senhor. Do que falar, Senhor. Como falar, de que jeito falar, Senhor. O que assistir em casa, o que ver na televisão, na internet, no celular. Do que eu vou acessar a partir de hoje. Senhor, me dá a graça da pureza. Pureza de alma, pureza de mente, pureza no espírito. Para que eu experimente a força do Espírito. O Espírito conduziu Jesus. Espírito Santo me conduza. Diga comigo, Espírito Santo me conduza. A minha vida, eu preciso de sabedoria para lidar com essas realidades. Quem é casado no seu casamento, no seu trabalho, todas essas realidades como pessoa. Porque veja, como pessoa, eu preciso olhar como que eu sou. Eu sou uma pessoa generosa, como nós lemos na Sagrada Escritura. Trato as pessoas com generosidade. Olhe para dentro do seu coração, olhe para dentro de você e peça essa graça. Vem me auxiliar, Espírito Santo. Vem me dar sabedoria, vem me dar graça. Vamos cantar, vamos pedir, rezar juntos, cantando. A canção nos leva para esse deserto, mas um deserto com Jesus, com o Espírito Santo. Por isso feche os seus olhos, se assim você quiser, ergue os seus braços, porque a gente reza com o corpo, a gente reza com tudo, com o pensamento, com o corpo, com a vida, e vamos clamar essa graça, para que sejamos iluminados, visitados, que nessa noite toda esta palavra grave em nossas mentes e em nosso coração esses 3 inimigos que nós precisamos combater a vida toda: a concupiscência da carne, dos olhos, a vaidade espiritual, o orgulho, a presunção, a arrogância.